Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e este é o programa Cenário Bíblico. Hoje eu estarei falando sobre 10 segredos sobre as ovelhas. E esses detalhes são tão importantes que servem para você formalizar uma mensagem ou até um sermão, tá bom? Então, se você realmente quiser saber detalhes importantíssimos sobre as ovelhas, assista este vídeo até o final. Muito bem, pessoal, eu estou de volta para deixar para vocês 10 detalhes importantíssimos sobre as ovelhas. E eu quero antecipar, pessoal, que a maioria desses detalhes estão no meu livro, A Revelação Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. É um livro maravilhoso, tá bom? E eu gostaria também que você se inscrevesse no meu canal, deixasse aquele like e que também compartilhasse os meus vídeos para que mais pessoas em todo o mundo tenham o pleno conhecimento da santa e gloriosa Palavra de Deus. Na verdade, Jesus, ele é o cabeça da igreja, é o pastor principal do cristianismo. E nós fazemos parte deste corpo espiritual. Neste caso também devemos entender que somos como células vivas dentro deste corpo. Isto é muito importante, pessoal, porque quando um de nós, que somos células deste corpo, se torna uma célula ruim, ou quando algum de nós se torna de repente uma célula maligna no meio do evangelho, este corpo espiritual vai expelir esta célula. Isso significa que tem muitas pessoas dentro da igreja que se tornaram um vírus, uma célula ruim dentro do cristianismo. Atualmente, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, diz no Salmo de número 101, que aquele que usa de engano não ficará dentro da casa do Senhor. Isso porque, pessoal, se você for uma célula ruim, o próprio Deus vai te expelir. Não é verdade? O próprio Deus vai te mandar embora. Por quê? Porque você começa a atrapalhar a obra de Deus. Então, se alguém estiver doente, ou se uma célula estiver inflamada, tem que receber um tratamento para que ele continue dentro do corpo de Cristo. A partir do momento que ele é curado, ele pode ser restaurado dentro deste corpo. Mas se ele não for restaurado, ele se torna uma ovelha ruim, como Judas Iscariotes, tá bom? Judas Iscariotes era uma boa célula. Jesus o convidou para ser um dos discípulos diretos, chamados de apóstolos. E Judas Iscariotes, no decorrer do tempo, foi se contaminando. E a célula que estava dentro do corpo, chamada Judas Iscariotes, foi contaminado diretamente pelo diabo. E posteriormente, Judas Iscariotes foi lançado fora. E Deus substituiu Judas Iscariotes por Paulo. Tá bom, pessoal? Então, algumas pessoas atualmente estão sendo células ruins dentro das igrejas e a qualquer momento vai ser substituída por outra pessoa. Isto é normal, porque se Deus realmente está levantando ovelhas, é porque Deus quer pessoas preparadas para a divulgação do cristianismo, da obra, do evangelho, uma vez que Jesus já está às portas. Ele próprio diz: eis que estou à porta e bato. Então Deus tem pressa para que o cristianismo seja propagado, e nós devemos fazer esse cristianismo ser propagado em todo o mundo, tá bom? Então, a partir de agora eu quero falar 10 detalhes sobre as ovelhas
E estes 10 detalhes são importantíssimos. Então pegue o papel e a caneta e vamos aos assuntos. Muito bem, pessoal, o primeiro segredo é que uma ovelha vive em média 12 anos. Esta é a perspectiva de vida de uma ovelha. Quando falamos da perspectiva de vida de uma ovelha que é de 12 anos, podemos imaginar, pessoal, que nós devemos fazer a obra do Senhor com muita rapidez, porque o tempo está passando. E se nós não fizermos a obra do Senhor, talvez será tarde demais. Então, por esse ponto de vista, é necessário nós fazermos a obra do Senhor com urgência, tá bom? O segundo detalhe importantíssimo é que a ovelha fornece a lã, o leite e a carne. Isto é muito importante porque algumas ovelhas atualmente estão sendo exploradas. Aí vem aquelas questões dos dízimos, das ofertas, dos votos, dos envelopes exagerados. E como a ovelha realmente ela produz muita lã, ela vai querer abençoar a obra de Deus. E na verdade, em alguns momentos, ela não estará abençoando a obra de Deus, e sim abençoando diretamente um indivíduo. Então, essa ovelha que fornece muito leite, muita lã, é uma bênção. Então ela tem que tomar muito cuidado, né, e ter também a sensibilidade para entender até que ponto ela pode abençoar a obra de Deus, tá bom? Uma vez que o próprio Jesus falou, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Agora, tem alguns pastores que querem matar as ovelhas e comer a lã, a carne, o leite e depois jogar somente a carcaça fora, tá bom? Então temos que tomar muito cuidado com essas questões aqui para que você não seja explorado. A própria palavra de Deus diz que tudo deve ser baseado na decência e na ordem, tá bom, pessoal? O terceiro detalhe, pessoal, é muito importante também, porque as ovelhas não sabem discernir qual que é o alimento perfeito. Algumas ovelhas, por não entender, discernir entre o bem e o mal, entre uma palavra boa e ruim, entre uma profecia verdadeira e uma profecia falsa, não é verdade? Aí existem as revelações e palavras, não é verdade? Esta ovelha acaba comendo comida envenenada. E aí, pessoal, a ovelha acaba morrendo. Quantas e quantas pessoas receberam profecias, revelações, não é verdade? Receberam também palavras proféticas, dizendo que a vida mudaria, dizendo que seria curado. Uma série de coisas, não é verdade? Que vem através das profecias, revelações, visões, sonhos, contado de terceiros. E as ovelhas que não sabem discernir a comida, acaba comendo comida envenenada. Atualmente, podemos observar que muitas pessoas estão mortas na fé, porque receberam muitos desses detalhes e acabaram morrendo espiritualmente. Então temos que tomar cuidado, porque nós, como ovelha, não sabemos de tudo. E o quarto detalhe, pessoal, é o seguinte: as ovelhas são diferentes do gado. Porque, por exemplo, o gado, ele vai à frente do pastor. O pastor vai tocando o gado e o gado vai caminhando à frente. No caso das ovelhas, as ovelhas vão atrás, tá bom? Então, as ovelhas seguem o pastor. Por isto, o pastor deve ter disciplina, ou melhor, testemunho, não é verdade? Porque as ovelhas farão o que o pastor faz. Então, o próprio Jesus disse que a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Então, alguns pastores querem que as ovelhas façam, mas ele mesmo não faz nada. E aí o ministério desse pastor não vai dar certo. Pode observar que tem muitas igrejas ou denominações e até congregações
de igrejas grandes, tá bom? Que estão fechando as portas. Por quê? Porque a liderança quer que as ovelhas vão à frente e eles ficam atrás. Por isso, muitas igrejas atualmente estão passando por consequências grandes, porque a liderança não quer trabalhar, está deixando trabalho para as ovelhas. Mas a ovelha tem que chegar até a sua liderança com muito carinho, com muito respeito e falar para a liderança, ou para os pastores, dizendo: pastor, a ovelha segue a liderança, não é a liderança que segue as ovelhas. Então a liderança da igreja tem que levantar a cabeça e tem que fazer o trabalho do Senhor com sinceridade. Assim a igreja vai prosperar, porque quando o pastor é bênção, as ovelhas também é bênção. Quando o pastor declina, as ovelhas também vão declinar, tá bom? Então esse é o segredo que eu passo para os pastores, para a liderança. Levanta a cabeça, coloca a mão na obra, porque somente assim a obra de Deus vai crescer, a igreja vai tomar um rumo diferente. Quando a liderança assumir a responsabilidade e levar a igreja, ou seja, levar as ovelhas para o pasto verdejante, como fala o Salmo 23, tá bom? E o quinto detalhe, pessoal, é o seguinte: a ovelha enxerga pouco, ou seja, a igreja, as ovelhas não têm uma boa visibilidade. Ela só enxerga, em média, 2 a 4 metros. A partir dessa distância, a visão da ovelha começa a embaçar. E aqui dá para entendermos que as ovelhas precisam de um bom pastor. Porque se a ovelha no reino espiritual não consegue enxergar, ela necessita de uma boa liderança para deixar uma luz iluminar no meio das ovelhas. Observe que muitas ovelhas estão fraquejando, porque acham, que sabe tudo. Tem algumas ovelhas que são rebeldes também, não é verdade? Acha que sabe tudo, quer dominar, não é verdade? Quer disciplinar a igreja, quer colocar a igreja dentro de uma doutrina, mas o que a ovelha deve entender é que a ovelha não é o pastor da igreja, tá bom? Não é o pastor da igreja. Se Deus deixou o cargo com o pastor, as ovelhas têm que obedecer ao pastor da igreja. Então, pessoal, a ovelha está no ministério para ajudar o pastor. Só que tem algumas ovelhas rebeldes, Ovelhas realmente que é como aquele Acã, é como Caim, é como Judas Iscariotes. Neste caso, alguns pastores estão fazendo campanha, orando para que Deus entre em providência na vida da ovelha rebelde, ovelhas que não querem obedecer à liderança, ovelhas que trazem problema no meio dos seus irmãos. Tá? Então essas ovelhas vão ser expelidas do evangelho, ou seja, o próprio Deus vai dar cabo desta ovelha. O que o pastor deve entender é que quando estiver aproximadamente 12 pessoas, um é o Judas Iscariotes, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado, porque Deus precisa fazer uma obra, mas se o pastor não tiver a visão de Deus, esse pastor vai passar grandes consequências, porque é difícil, pastorear as ovelhas rebeldes. Até o próprio Deus falou para Moisés: eu me cansei dessas ovelhas rebeldes. Moisés, eu vou matar essas ovelhas e através de você eu vou constituir uma nova nação perfeita. Aí Moisés intercedeu, falou: Senhor, se o Senhor não perdoar este povo, por mais uma vez, risque o meu nome do livro da vida. Foi aí que Deus deu mais uma chance para Israel. Então tem momentos que o próprio Deus fica indignado com algumas ovelhas que não querem ouvir a voz de Deus através da palavra, não querem ouvir a voz da sua liderança, são ovelhas rebeldes que pagarão um alto preço, porque desobedeceu a sua liderança e não quer obedecer a palavra de Deus. Vamos passar para mais um detalhe, para que o vídeo não fique muito grande. O sexto detalhe, pessoal, é que a ovelha, ela só toma água em um lugar que as águas estejam tranquilas, tá bom? Por quê? Porque a ovelha tem medo do próprio reflexo.
Então, quando a ovelha está no meio das outras, ela não tem medo das outras ovelhas. Mas quando ela vai ao bebedouro e ela enxerga a fisionomia dela, a imagem dela na água, ela não toma água, porque ela estranha a sua própria fisionomia, a sua própria imagem na água. E isto, pessoal, significa que muitas pessoas, ela tem uma convivência legal com todo mundo. Tá? Então ela consegue conviver com muitas ovelhas, mas quando ela olha no espelho, ela começa a chorar, entrar em pânico. Então as ovelhas têm que tomar a água tranquila. E é o pastor abençoado que vai cuidar dessa área, né, em relação às águas tranquilas. Tá bom, pessoal? Vamos passar para mais um detalhe. O sétimo detalhe é que as ovelhas, elas correm pouco, tá bom? Ela não consegue correr bastante, por vários motivos. Primeiro, é que o coração da ovelha é pequenininho. Então, um membro de uma igreja não tem um coração lá gigantesco, não é verdade? Para suportar tudo, ou seja, para suportar a correria da vida. Então tem que ter uma ajuda aí pastoral para essa ovelha chegar ao ponto determinado por Deus. Outro detalhe, a ovelha carrega uma porção de lãs, não é verdade? Então ela não vai conseguir correr com toda essa lã. Então geralmente os membros de uma igreja estão cheios de problemas, não é verdade? Existem tantas coisas para resolver e a lã acaba pesando sobre esta ovelha. E por isso as ovelhas não conseguem correr bastante. Algumas lideranças colocam, né, as ovelhas para correr, para fazer tantos serviços, mas no caso aqui, a liderança precisa entender que o coração da ovelha é pequeno e ela não vai suportar carregar tudo, né, o que ela está carregando. Por exemplo, tem pessoas que é dona de casa, trabalha e ainda enfrenta uma série de cargos ministeriais e eclesiásticos na igreja, não é verdade? Essa pessoa vai cansar no decorrer do tempo. Uma igreja é constituída por vários membros. Você somente numa igreja. É necessário uma igreja constituída por várias pessoas. Então você tem que ajudar o pastor levantar mais pessoas para te ajudarem na obra. Tá bom? Vamos passar agora para o oitavo detalhe. E o oitavo detalhe é o seguinte: a ovelha não ouve bem. Então o pastor tem que falar próximo da ovelha. E na verdade, pessoal, observe que a ovelha vai à igreja e o pastor pergunta: você entendeu a palavra? Não entendi. Porque a ovelha ouve pouco, tá bom? A ovelha é problemática. Existem essas questões aí, tá bom? Que o pastor tem que tratar. O pastor fala hoje, a ovelha não obedece, fala amanhã, a ovelha não obedece. Isso porque ela ouve pouco. E também, neste caso, existem algumas ovelhas que não querem obedecer à voz do pastor. Aí o pastor, ele tem um cajado. Tá? O Salmo 23 fala sobre isso. Quando a ovelha é rebelde, o pastor dá umas cajadadas para a ovelha se colocar no lugar. Tá? A ovelha é ovelha, o pastor é pastor. E a ovelha tem que obedecer à voz do seu pastor. Se a ovelha não obedece à voz do pastor, ela tem que procurar uma outra denominação, né? Porque não vai dar certo ela congregar em um lugar que ela quer ser maior do que o pastor. Deus constituiu o pastor e ela quer passar na frente do pastor. Tá? Então a ovelha, tá, tanto masculina ou feminina, tem que tomar a posição que Deus colocou. E nunca enfrentar a sua liderança. Tá bom? Tem que ajudar a liderança. Mas a própria palavra de Deus diz: quando te persegue em um lugar, foge para outro. Tá bom? Se naquela denominação não está dando certo, e você já tentou de todas as formas, já consagrou, já fez campanha para Deus te abençoar naquele ministério, para Deus te levantar naquele ministério, para Deus mudar, né, a visão do ministério. E depois de um determinado tempo, debaixo de uma orientação de Deus, esse ministério não mudou, aí você tem que procurar novas atitudes. Não é verdade? Você tem que tomar agora novas decisões. Né? Você tem que partir para um outro ministério, para outra denominação. Porque, na verdade, pessoal, a palavra de Deus diz, né? Quando te persegue um lugar, fuja para outro. Então, debaixo de uma ordem de Deus, debaixo do conselho da liderança, você vai tomar novas atitudes, tá bom? Para você não atrapalhar, né, o crescimento de outras pessoas e também não ser atrapalhada, tá? Então, você tem que estar debaixo da bênção do Senhor Jesus. O nono detalhe, pessoal, é o seguinte: a ovelha não sabe voltar para o aprisco. Exatamente. Quando uma ovelha se perde no deserto, ela não consegue voltar para casa, para o curral.
E o pastor, ele precisa ir ao encontro desta ovelha. Alguns pastores, por exemplo, não gostam de ir à casa de membros, tá bom? Isso porque tem algumas ovelhas que são meias rebeldes. E aí o pastor prefere realmente que ela procure até uma outra denominação, uma outra igreja para congregar. Porque na verdade ela já trouxe muitos problemas, tá? E aí seria melhor, na concepção pastoral, que ela procure outro ministério, para que Deus trate com ela em outro ministério. E o próprio Jesus, ele sempre usava um cajado. Então, quando a ovelha era rebelde, Jesus dava de cajadada na ovelha, batia muito, tá bom? E outro detalhe, o próprio Jesus, ele dizia: raça de víboras, quem vos fascinou fugir da ira futura? As ovelhas criando asas trazem muitos problemas para o pastor. Tá? Então, as ovelhas não devem criar asas. É por isso que o Salmo 23 diz que o bom pastor, ele tem um cajado, né? E a ponta superior do cajado é como se fosse um cabo de guarda-chuva. Quando a ovelha cai no buraco, ele coloca o cabo do guarda-chuva e puxa com o cajado. Tá? O cajado é como um cabo de guarda-chuva, de 3 metros aproximadamente de comprimento. E a outra ponta do cajado é fina. Quando a ovelha começa a ultrapassar os limites, o pastor fura a ovelha, põe a ovelha no lugar. Então o pastor tem que ter essa sensibilidade. Quando a ovelha está rebelde, o pastor tem que botar o cajado. E quando a ovelha é bênção, tá bom? O pastor tem que colocar o cabo do guarda-chuva e puxar a ovelha, né? Porque a ovelha merece o melhor carinho do pastor. E o 10º detalhe, para terminarmos o vídeo, é que a ovelha come o dia inteiro. Come o dia inteiro. Tá? É o que a ovelha sabe fazer, comer o dia inteirinho. Então, vai gastar muito no reino espiritual para manter uma ovelha. Na verdade, pessoal, este vídeo, tá bom, serve para você tomar como base para fazer uma mensagem legal, para aplicar para a igreja, não é verdade? Porque algumas igrejas estão sofrendo muitas consequências devido o pastor, né, que muitas das vezes não tem uma boa formatura, e em outras situações são as ovelhas que não estão trazendo um bom resultado para a vida do pastor, para a vida do ministério. Então, na verdade, existem ovelhas boas e ovelhas ruins. Observe, por exemplo, que no juízo final, muitas ovelhas dirão: Senhor, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu falei línguas, no teu nome eu expulsei demônios. E Jesus dirá: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Então, pessoal, tem algumas ovelhas que estão dentro da igreja, mas o Senhor Jesus não conhece esta ovelha como participante do reino da graça. Tá? Ela está ali de fachada, tá bom? Então ela ainda não conquistou a vida eterna. Então, eu não sei em que parte aqui você vai se encaixar, mas independente da parte que você se encaixar, é hora de você melhorar, tá bom? Como líder, como pastor ou como ovelha. Nós temos que melhorar o nosso perfil espiritual, porque Jesus está próximo e temos que estar preparados para o grande arrebatamento da igreja, tá bom? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.